gente está vivendo uma transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. E, diferentemente da primeira, em que a indústria e o governo assumiam um papel principal, hoje, a instituição elementar, a instituição basilar, na sociedade, na era do conhecimento, é a universidade. Não existe região ou país no planeta Terra que prosperou e se desenvolveu sem essas instituições de pesquisa. De Coreia do Sul a Israel, da costa oeste à costa leste americana. Mas o que é essa instituição milenar que vem se moldando ao longo dos anos e assumindo diversos papéis, seja de ensino, de pesquisa e principalmente agora de transferir o seu conhecimento, que ele é produzido para a sociedade, né? Esse primeiro papel de ensino, que é formar e treinar pessoas excelentes, seja empreendedores, seja políticos, seja aprender um novo ofício, né, que é tão relevante, tão marcante para quem passa por essa experiência, seja a função de pesquisa, que é avançar no conhecimento, fazer ciência, descobrir como o mundo funciona, como o nosso corpo funciona e avançar na fronteira do conhecimento da humanidade. Mas nas últimas décadas, tem sido requerido, como o Ayrton falou algumas vezes aqui para a gente, dessa instituição, da universidade, assumir cada vez mais um papel de atravessar os seus muros, de enfrentar de fato e alcançar a sociedade com todo o conhecimento que ali é produzido. Essa universidade que conglomera o ensino, a pesquisa e com a transferência de conteúdo e conhecimento para a sociedade é a universidade empreendedora. E essa instituição, que é tão difícil de descrever, né? O que é a universidade? Ela é o aluno de graduação, ela é o professor que está dentro do seu laboratório, ela é um laboratório, é um departamento, é um centro de pesquisa. É tão difícil de falar o que é essa instituição, ou mesmo como ela empreende, como ela sai dos seus muros. A gente está falando de uma consultoria, de uma publicação, de um evento, de uma empresa que foi criada a partir do conhecimento ali produzido. O professor Ari Plonsky faz uma analogia muito boa, que a primeira missão da universidade de ensino ela é muito bem representada pela sala de aula, que parece às vezes até antiquado, né, mas é uma forma muito genuína de transferir conhecimento e formar a gente, acaba que é um pouco até esse modelo mesmo do USP Talks. A missão da pesquisa ela é muito bem representada pelos laboratórios, pelos insumos, pelos equipamentos que estão ali, que de fato fazem os seus experimentos e avançam no conhecimento. E essa terceira missão de alcançar a sociedade, ela tem sido muito representada nas últimas décadas, especialmente no Brasil, a partir da década de 80, com os ambientes de inovação. As incubadoras, os coworkings, os núcleos de transferência de tecnologia, e essas instituições que vêm se moldando muito ao longo do tempo. Que é engraçado de ver, né? Universidade empreendedora, cientista, repleta de cientistas empreendedores, essas palavras que num primeiro momento parecem antagônicas, opostas, mas quando a gente olha o estereótipo do cientista, que formula grandes perguntas e, a partir dessas perguntas, formula suas hipóteses, faz seus experimentos e, em seguida, compartilha seus resultados, seja bem ou mal sucedidos, avançando no conhecimento. E, por outro lado, a gente olha o estereótipo do empreendedor, que também formula grandes perguntas, mas as perguntas para responder às dores do mercado. Ele também tem um método. O método é o modelo de negócio. E ele também vai compartilhar os seus resultados, seja com o seu negócio bem ou mal sucedido. Então, essas palavras cientistas empreendedores, universidades empreendedoras, muitas das vezes elas podem fazer uma ótima combinação. E a gente teria esses cientistas empreendedores aqui no Brasil. A boa notícia é que a gente tem diversos. E tem um deles que é muito especial, que é o professor Sérgio Mascarenhas, que foi professor da Universidade de São Paulo, criou a UFSCar e diversas outras instituições. Ele, aos 80 anos, ele teve uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, e indignado com os métodos invasivos que eram tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dessa doença, que era basicamente furar a cabeça, ele falou, não é possível, eu sou professor, vão furar minha cabeça. E não tinha outro método assim. Foi para o laboratório dele, pegou um crânio, pegou um balãozinho, conseguiu medir a dilatação daquele crânio. E conseguiu criar, a partir disso, um dispositivo que media
a pressão intracraniana de uma forma não invasiva, criando assim a Brain4Care, uma empresa que foi inclusive para a Singularity University com o potencial de alcançar 1 bilhão de pessoas. Descobrindo na verdade um novo sinal vital, né? Dor, pressão, batimento cardíaco, temperatura, pressão intracraniana, é o que está nas suas descobertas, uma ciência de ponta, alcançando a sociedade, mais de 1 bilhão de pessoas, para ser mais exato, né? A gente pode falar também, por exemplo, do professor Nives Viviani, que nos laboratórios lá da UFMG teve uma das primeiras empresas e aquisições do Google fora do Vale do Silício em 2005, né? Então, com a sua alta vanguarda da computação, conseguiu desenvolver seus buscadores, e hoje o centro de pesquisa do Google fica hoje na capital mineira, produzindo e sendo impactado hoje o mundo inteiro com a tecnologia ali desenvolvida. Mas professor Nives Viviani, Sérgio Mascarenhas, a gente tem diversos outros casos, como por exemplo a Tainara, da UFABC, que desenvolveu uma solução solúvel em água que reduz até 85% dos metais pesados dos alimentos. A sua ciência saindo do laboratório e chegando ao mercado, proporcionando ainda mais qualidade de vida para a população. Mas longe de ser só empresas, que é a forma como ela se manifesta, tem diversas outras, de pesquisa de desenvolvimento, prestação de serviços, ou mesmo desenvolvimento tecnológico, como é o caso aqui da Universidade de São Paulo, do professor Humberto, que junto com uma grande farmacêutica desenvolveu o Vonal Flash, um medicamento que faz o tratamento de náuseas e enjoos, e hoje alcança esse medicamento específico um faturamento de 130 milhões de reais e quase 4 milhões de reais para a Universidade de São Paulo, gerando o impacto da população, uma ciência de vanguarda, saindo da bancada e fazendo isso tudo acontecer. Esses casos, apesar de serem de alta relevância e alto impacto, não é necessariamente o que está na ordem do dia. E, de fato, os desafios são diversos para produzir uma inovação de base científica de forma sistemática no Brasil, especialmente porque a gente tem algumas características. A gente é um país muito criativo, a gente está no 26º lugar no ranking de criatividade mundial, a gente é um país empreendedor, a gente é o 19º com vontade de empreender, a gente é um país científico, a gente está no 13º lugar em produção científica mundial, mas a gente não consegue converter de forma sistemática a nossa criatividade, a nossa ciência, o nosso empreendedorismo em inovação e competitividade. A gente está hoje no 72º em ranking de competitividade mundial e 69º no ranking global de inovação. É muito discrepante esses números. E a gente acredita muito que uma forma de alavancar esses resultados e melhorar não só a qualidade de vida da nossa população, mas proporcionar o desenvolvimento econômico que a gente espera, é fazer com que cada vez mais ciência saia das bancadas e chegue no mercado das mais diversas formas, seja em negócios, seja em empresas, fazendo com que isso tudo reverbere e se prospere. E longe de ter uma bala de prata, longe de ser algo trivial, isso não vai ser um instituto ou uma organização que vai resolver um grande problema. A gente precisa, sim, de governos, universidades, indústrias e a sociedade nesse desafio. Quando se fala de governo, longe de ser só proporcionar segurança jurídica para que o ambiente de negócio de fato aconteça. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa saber para onde a gente vai. O governo chinês, por exemplo, em 2003 ele determinou, eu quero ter universidade de classe mundial. E criou o primeiro ranking global de universidades. Em 2003, a melhor universidade brasileira estava entre as 200 primeiras. Não tinha nenhuma da China na frente das brasileiras. Hoje, 2019, são 4 chinesas entre as 100 melhores. E a gente continua na mesma posição. É uma razão de dizer onde a gente quer estar no mundo, né? Aonde a gente quer pisar e onde a gente quer ir. Lá, eu brinco que lá em Minas Gerais a gente responde isso com 2 perguntinhas, que é onde que eu estou e para onde que eu vou. Onde que eu estou e para onde eu vou, né? A gente precisa responder isso e falar para onde vai. Mas longe de ser só um papel de governo, né? A indústria, ela precisa assumir esse protagonismo. Ela precisa, de fato, arriscar e enfrentar esses desafios para investir, de fato, em inovação de base científica e aproveitar de um oceano azul e de explorar novos mercados e assumir esse protagonismo. Não existe hoje indústria e inovação, de fato, como ecossistema de inovação que se desenvolve sem academia. É uma razão sem a qual, para assumir um protagonismo no mercado, está dentro da academia para desenvolver produtos e processos. A gente tem muito casos de sucesso no Brasil.
Desde o agronegócio, em que a gente é potência nesse segmento, sim, por causa de pesquisas feitas na Embrapa, sim, porque, especialmente aqui no caso de São Paulo, de 13 a 36 vezes é o resultado econômico de investimento em pesquisa, seja no setor aeroespacial, desde a concepção ao desenvolvimento tecnológico da Embraer, por exemplo, ou mesmo o grupo Suzano Papel e Celulose, que tem na sua origem o desenvolvimento científico com universidades e com cientistas a partir da inovação de base científica, produzindo papel a partir da celulose de eucalipto. Então, a gente tem esses casos, a gente tem até mesmo essa experiência, apesar de ser casos antigos e até mais famosos, mas a gente tem visto isso acontecer também. Desde a Libes, que investiu recentemente na Pluricel, uma empresa que trabalha com medicina regenerativa, desde a DASA, uma empresa de medicina diagnóstico que investiu na Genera, uma empresa também saída dos laboratórios da universidade, que produz testes e exames genéticos, ou mesmo a Eurofarma, que investiu no co-desenvolvimento de Zebrafish, uma tecnologia que tem sido desenvolvida também nos laboratórios da UFSCar para exames toxicológicos de medicamentos. Então, a gente precisa, de fato, assumir esse protagonismo enquanto indústria, assumir esse risco e fazer isso junto da universidade para a gente conseguir assumir esse protagonismo. Governo, indústria e também a gente, enquanto universidade, longe de ser romântico quanto à nossa instituição e não ver os diversos problemas que a gente tem, desde culturas acadêmicas, até fontes de financiamento, até a experiência cada vez mais positiva do aluno desde do seu ingresso até a sua saída. A gente precisa não só melhorar em diversos pontos e reconhecer que a gente precisa, de fato, melhorar em vários desses segmentos, mas também olhar cada vez mais para a sociedade, romper as torres, sair dessas torres de marfim e, de fato, resolver os seus problemas, gerar impacto e promover esse desenvolvimento econômico que a gente espera. E a sociedade também fazendo parte disso enquanto um grande cliente e exigindo isso que cada vez mais aconteça, né? Então, o que a gente tem visto hoje aqui, tem visto cada vez mais, não só uma instituição milenar que vem se moldado e se trabalhado ao longo dos anos, assumindo diversos papéis e missões, desde ensino, pesquisa, ciência básica, aplicada, mas junto com diversos outros atores, proporcionando com que cada vez mais grandes pesquisas saiam da bancada dos laboratórios e alcançando a sociedade. Essa é a era, de fato, do conhecimento, essa é uma era da ciência empreendedora. Muito obrigado.